Meus irmãos, eu quero já partir a exposição da palavra de Deus com vocês. Quero ler um texto. Filipenses, capítulo 3, por favor. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 12 a 14, apenas esses versos. Filipenses 3, do 12 ao 14. E aí você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, com base nisso, nesse texto, utilizar alguns outros textos auxiliares, naturalmente, como sempre assim fazemos, para justamente corroborar com o que o próprio Senhor está dizendo a nós. A palavra do Senhor é a vontade preceptiva de Deus, é a vontade revelada ao nosso coração. Então, nunca é de ruim ler um texto, nunca é de ruim falar de um texto da Bíblia Sagrada, evidentemente falando, porque o texto da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, condiciona, norteia o nosso coração, seja no momento de angústia, seja no momento de debilidade, no momento até de fraqueza, que muitas vezes nós temos, a palavra do Senhor nos ajuda, nos condiciona a isso. Filipenses 3, aí dos versos 12 a 14, aqui reproduzido também, por favor, acompanhe com muita reverência e atenção. O texto diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero tratar esse texto com vocês aqui, falando exatamente sobre o tema que dele é extraído, sempre na pregação bíblica, sempre na pregação aqui cadenciada à própria palavra do Senhor. Naturalmente que os textos, o tema, as divisões, as aplicações, tudo norteado pela palavra de Deus. Quero tratar com vocês acerca de um tema de prosseguir inabalavelmente para o alvo. Prosseguir inabalavelmente para o alvo. Mas eu quero que você curve a sua cabeça antes. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele fale ao nosso coração, nos console, nos ajude e nos sustente. Deus precioso, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos na Tua presença, o Teu povo já aqui congregado. Senhor querido, prontos e apostos a Te louvar, como temos feito, mas também de receber orientação, Senhor, diretriz, Senhor, norteamento para os nossos caminhos. Senhor, nós não sabemos, como seres humanos, o coração de cada um dos irmãos aqui, e naturalmente, Senhor, não é para sabermos mesmo, porque não sondamos os corações, mas o Senhor é um Deus que sonda, o Senhor é um Deus que sabe, e por isso, Senhor, nós rogamos agora, nesse momento, que fale, Senhor, ao nosso coração, pois nós necessitamos ouvir a Tua voz. Senhor querido, que não seja a minha voz a falar, mas sim a Sua, através da Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais. Senhor querido, recebe o nosso louvor e continua, Senhor, nos designando, Senhor, nos Teus caminhos perpétuos, nos Teus caminhos de vida eterna. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui, eu quero já iniciar com uma pergunta. Vocês já começaram a fazer alguma coisa e desistiram? Sim ou não? Começaram a fazer algum processo na vida, seja no trabalho, seja no meio da família, ou até mesmo na igreja, ou em qualquer que seja outro lugar, e pararam na metade do caminho? Sim ou não? Sejam sinceros. Queridos irmãos, nós registramos em nossa mente tudo o que acontece nas nossas vidas, absolutamente. Eu não estou dizendo que você vai lembrar de tudo o que acontece na sua vida, mas o fato é que você registra na mente tudo o que acontece na sua vida. Sejam elas coisas boas, e você pode pensar nesse exato momento, lembranças boas que você teve, eu tenho certeza disso, mas também coisas más. Elas podem gerar lembranças. Algo que dói a alma às vezes, algo que quando a gente relembra, a gente prefere até não ter lembrado, não é verdade? Mas às vezes acontece de vir à mente, porque nossa mente registra essas lembranças, sejam elas boas, sejam elas más. Muitos de nós, até mesmo num aspecto agora, entenda, negativo, num aspecto negativo,
nós potencializamos essas más lembranças. A gente até lembra das coisas boas, nós lembramos, mas muito mais nós lembramos das coisas ruins. Parece que é uma coisa que vem na mente, a gente olha e fala... E até, às vezes, alguns choram, não choram? Pelas coisas que nós relembramos, coisas ruins que passamos. Outras coisas que talvez a gente até amargue a garganta, sabe aquele nó na garganta? E a gente fica com a garganta seca, só de relembrar. Muitas vezes, no aspecto negativo, repito, nós potencializamos isso. E aí nós mesmos nos vemos aqui imbuídos, nós mesmos nos vemos aqui mergulhados nas tormentas, nos flagelos da vida, nos flagelos da alma. Muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos relembrando de algumas coisas e reproduzindo isso até no nosso tempo presente. Quando nós olhamos para trás, e aí entenda esse olhar para trás como olhar para o passado, quando nós olhamos para trás, e em vezes aqui, maioria das vezes, na verdade, nós nos encontramos aqui de forma repetidamente em lamúrias. E duramente aqui nos martirizamos pelos erros. Duramente nos martirizamos aqui pelos equívocos que nós mesmos cometemos no passado. Muitas vezes aqui nós nos martirizamos pelos descuidos que nós tivemos. Que a gente para, senta, reflete. No momento da reflexão, você pode até pensar, e certamente você já fez isso, em qualquer que seja a situação da sua vida, mas eu poderia ter feito daquele outro jeito. Olha, eu fui no impulso, não é? Eu fui ali na questão da coisa e todos nós somos assim. Sim ou não? Todos nós somos assim. Muitas vezes descuidos, e aqui, pelas escorregadas que um ou outro deu, não é? E na nossa vida, e na vida, aí no seio da família, no trabalho até, não é verdade? Nas oportunidades do dia a dia que surgem. Às vezes nós nos encontramos assim. Agora, olhar para trás não é algo de todo ruim. Olhar para trás, nós temos que entender que é olhar com arrependimento sincero perante o Senhor. Isso não é ruim. Agora, olhar para trás sem ter um arrependimento sincero, simplesmente para relembrar, reproduzir aquela imagem de algo ruim que nos aconteceu, de caminharmos exatamente naquilo que não é conexo ao que o Senhor tem preparado para nós, nos faz muitas vezes estar num terreno movediço, não é verdade? Num terreno arenoso, afundando por nós mesmos, porque não foi isso que o Senhor designou para nós. E vejam, meus irmãos, o que estou dizendo aqui é que em nossas mentes, olhar para trás, veja, num aspecto negativo, eu estou falando do aspecto negativo, olhar para o passado, olhar para trás no aspecto negativo, nós vamos relembrar em nossa memória as perdas que nós tivemos. Sim ou não? Vamos relembrar, seja de qualquer esfera que seja. Nós vamos relembrar aqui as palavras de morte que muitas vezes, muitos de nós ouvimos. Sim ou não? Nós vamos relembrar, e você deve estar relembrando nesse exato momento que eu estou falando para você, palavras de ódio. Pode. Às vezes nós nos encontramos assim. Nós vamos relembrar, rememorar, trazer à mente as rejeições que nós tivemos. Porque muitos de nós fomos rejeitados. Nós podemos aqui trazer à memória alguns apontamentos, né? As pessoas que apontam ou nos apontaram no passado por uma questão ou outra, e até no aspecto condenatório. Pode ser que nós passamos por isso. E nesse exato momento que eu estou falando, você está relembrando pelo menos uma das situações. Pode ser que sim. E pode ser até que seja uma situação do presente. Mas vejam, meus irmãos, em grande parte desse rememorar, desse trazer à memória, desse olhar para trás, não é verdade? Num aspecto negativo, se torna tóxico, a ponto, inclusive, de nos travar, de prosseguir onde verdadeiramente nós deveríamos prosseguir. Isso nos trava de uma forma com que faz com que a gente fique amarrado para não prosseguir exatamente ao alvo que já está nos designado. Mas veja, meus irmãos, Filipenses 3, esse capítulo especial, fornece para nós diversas aplicações de vida, diversas aplicações para os cristãos, então, não só para os cristãos, mas para todos os indivíduos que buscam orientação nas suas vidas. Filipenses 3 aqui, no geral, é uma mensagem aqui extremamente poderosa, que nos mostra como é que nós devemos colocar a nossa confiança inteiramente em Cristo. Filipenses 3, nesse capítulo aqui, encorajador, nós somos de fato
de fato, encorajado a rejeitar o legalismo, a rejeitar a busca da justiça por meio da nossa própria força. Mas nós somos encorajados também a buscar a justiça pela fé em Cristo Jesus. Nesse capítulo aqui, por meio das nossas realizações ou credenciais, nós não vamos para lugar nenhum. Ele nos mostra isso. O próprio apóstolo Paulo fala, não são pelo que eu fiz, pelas minhas credenciais. O capítulo também destaca a importância, e aqui eu quero que você entenda claramente. Esse capítulo destaca a importância de esquecer, preste bem atenção, de esquecer o que ficou para trás e prosseguir em direção ao alvo da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, que é aqui que nós vamos nos ater. Esse capítulo ainda ele nos encoraja a imitarmos outros crentes maduros e aguardar, inclusive, ansiosamente a volta de Cristo, permanecendo firme no Senhor e nos alegrando eternamente nele. Importante dizer aqui a respeito desse contexto histórico, do porquê que Paulo está falando isso. Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está fazendo essa analogia? Meus irmãos, ele está olhando para a cultura grega da época. A cultura grega que imbuída em uma série de nuances pecaminosas, mas ele está olhando no outro aspecto agora, ele está olhando para a cultura grega da época que valorizava exatamente o desempenho, tanto intelectual quanto físico. Os gregos eram assim, os gregos antigos. Paulo está olhando exatamente para isso. Ele está fazendo um radar ali, trazendo exatamente o contexto daquele momento, histórico inclusive, daquela Grécia. Filipos, né? Ele estava escrevendo carta a Filipos, a igreja de Filipos. Ele está falando assim, olha, a manifestação dos gregos, os gregos, eles achavam que a manifestação da divindade e o alto rendimento da divindade se realizava ou se revelava nessas áreas. No intelecto e na força física. Os gregos eram assim. Vocês querem ver? Por isso que, inclusive, na Grécia Antiga, ela é conhecida, e nós sabemos disso hoje, que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, surgiram exatamente lá. Os Jogos Olímpicos não eram como esses que nós vemos hoje, evidentemente falando. Eles prezavam muito pelo intelecto, pela força física. No sentido, inclusive, de que nesses Jogos Olímpicos, ao término de cada competição, e eram várias competições que puxava mesmo o vigor do camarada, o físico do camarada e também o intelecto do camarada ao extremo, tá certo? Ao extremo. Ao fim de cada competição destes Jogos Olímpicos que existiam na Grécia, e existem hoje, mas no contexto da época, o vencedor aqui recebia uma espécie de grinalda. Aí você vai falar, mas é noiva? Não. Ele recebia uma espécie de coroa, né? Uma grinalda aqui, uma grinalda de ramos, naquele aspecto de louros, tá certo? E não só isso, ele recebia um aspecto de uma quantia muito alta, monetariamente falando. Paulo está olhando exatamente para isso quando ele está descrevendo esse texto. Ele está falando de uma corrida de atletismo, tá certo? Ele está falando de uma caminhada, uma disparada. Aí você pode imaginar uma corrida mais longa, uma corrida mais curta, mas aqui, de fato, uma corrida gradativa, não é verdade? Só que essa corrida intensa. Paulo está fazendo uma analogia aqui, comparando o cristão como um atleta que está disputando, está correndo, numa corrida extremamente acirrada. Paulo está falando disso, olhando para a cultura grega, fazendo essa analogia. Paulo sempre faz isso. Ele olha para a indumentária de um soldado romano e ele fala da armadura de Deus, usando aquelas peças e falando isso. Ora, ele ora para outra coisa e fala de outro aspecto a respeito do sentido espiritual. Ele fez exatamente aqui a mesma coisa. Ele está falando isso. Aqui é apresentado então a ideia de uma corrida, de uma espécie de atletismo aqui, tão intenso, mas tão intenso, irmãos, que traz até mesmo assim a ideia de que num milésimo de segundo, um atleta correndo, se ele dá uma olhadinha para trás, o que acontece? Ele tropeça, ele cai, ele perde, não é verdade? Ele não consegue chegar dentro do contexto daquilo que ele mesmo tinha projetado na corrida, naquela caminhada do trajeto X ao trajeto Y. É isso exatamente que Paulo está falando. Olhar sequer um milésimo de segundo poderia fazer com que esse atleta ele fosse prejudicado, perdendo tempo, desfocando a atenção em relação ao quê? A linha de chegada que lá estava proposta. Porque o foco dele tem que ser na linha de chegada. A marca de chegada, não é? Ao pódio, se você quiser assim chamar, tá certo?
A atenção do atleta deveria estar nisso. E Paulo está fazendo essa analogia exatamente entre um atleta e um cristão. E um entendimento ainda mais claro é enfatizado aqui que à medida que o atleta ele segue o curso prescrito, ele então deve banir, o atleta entenda cristão, banir todos os pensamentos sobre fracassos do passado, os fracassos ficaram para trás, e deve aqui concentrar-se com o objetivo daquilo que está proposto. A concentração dele não deve ser para trás, a concentração dele deve ser na frente. Paulo está falando exatamente isso. A única preocupação do atleta deveria ser completar a prova e vencer a prova. Essa deveria ser a preocupação que o atleta deveria ter. Ele traduz isso no sentido cristão espiritual. Da mesma forma, irmãos, se nós quisermos aqui vencer a corrida, entendo vencer, não vencemos em nós mesmos, mas se nós quisermos vencer a corrida que nos está proposta, nós devemos aqui deliberadamente esquecer, com ênfase esquecer, e muito deliberadamente prosseguir. Você esquece e prossegue, você deixa para trás e você avança. É isso que ele está dizendo. Avança para onde? Para o alvo que está proposto, para a linha de chegada. Para onde? Para a recompensa que nos está reservada. Ele está falando exatamente isso, fazendo essa analogia. Com base nisso, então, irmãos, vamos ver aqui algumas aplicações práticas para o fortalecimento da nossa fé, do que nós devemos fazer nisso que Paulo está falando, que é inspirado pelo Senhor, claro. Em primeiro lugar, o que devemos esquecer, então, para prosseguir o alvo? O que é que a gente precisa esquecer? Tá bom, eu sei que tem que esquecer. Eu sei que não tem que olhar para trás, porque senão eu tropeço. Tá legal. Mas o que é que eu devo esquecer, então, para prosseguir o alvo? Como eu disse aqui inicialmente para vocês, nós estamos sujeitos, relembre, a lembranças agradáveis e a lembranças desagradáveis. Sim ou não? Estamos sujeitos. É o tempo passado. Ora, lembranças boas e lembranças que não são boas. Há aqui pessoas, irmãos, que possuem uma boa memória, e tem mesmo, tem gente que é assim. Se nós perguntarmos, por exemplo, a essas pessoas que têm uma boa memória de aspectos da sua infância mais tenra, talvez elas vão saber te dizer, com riqueza de detalhes, o que elas passaram na infância, coisas boas, alegrias, o parquinho era assim, era vermelho, era assado, a bicicleta. Sim, ter uma boa memória, nesse sentido, é algo bom, mas não quer dizer que ter uma boa memória para o aspecto negativo é um trunfo, porque não é. Nesta afirmação aqui, estranhamente falando, numa boa memória nem sempre é uma grande riqueza, se nós trazermos isso só ao aspecto negativo. Perceba, nessa afirmação aqui, o apóstolo Paulo diz que não são as coisas que esquecemos e deveríamos ter lembrado que causam maiores ou mais problemas a nós. Não são. Paulo está dizendo que são as coisas que nós lembramos que, na verdade, deveríamos cabalmente ter esquecido. É isso que traz problema para nós. Nós deveríamos ter esquecido, mas a gente traz isso aqui para o tempo presente. E aí atrapalha de nós chegarmos ao que está nos reservado. Paulo está falando exatamente isso. É isso que ele está dizendo. Mas então, irmãos, o que é que nós devemos esquecer para prosseguir ao alvo? Nós devemos esquecer, olha só, os nossos pecados do passado. Nós precisamos esquecer isso. Como isso? Isto é, se realmente nós nos arrependemos, se realmente nós confessamos, se realmente nós abandonamos o pecado, naturalmente nós devemos esquecê-lo. Provérbios capítulo 28, verso 13, diz claramente isso para nós. Diz assim: o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Não fica se remoendo isso. Você percebe? Os nossos pecados já foram perdoados. Se você se arrependeu, deixa eu reforçar isso para você. Você se arrependeu? Você confessou os seus pecados? Você abandonou os seus pecados? Então eles foram perdoados. Nós devemos esquecer os nossos pecados do passado. Se seguirmos a orientação da palavra, então o próximo passo é esquecê-lo. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, quem é fiel e justo? Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que eu fico trazendo isso de novo para cá?
que eu fico olhando para lá de novo? Rememorando algo ruim, aquilo que aconteceu, o que deixou de acontecer, o como eu poderia isso. Por quê, irmãos? O Senhor que livra o seu povo, em Isaías capítulo 44, verso 22, ali retrata exatamente o livramento do Senhor. Isaías 44, 22, ele diz: desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados, ele diz lá, como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu te remi. Não é o pastor da igreja que vai remir vocês, não. É Jesus, irmãos. O Senhor que se compadece do seu povo, além de livrar o seu povo, aquele que se compadece do seu povo, em Miqueias, no capítulo 7, no verso 19, olha o que ele fala. Ele fala assim: tornará a ter compaixão de nós, o Senhor. Pisará aos pés as nossas iniquidades, o pecado. Ele vai pisar, está debaixo dos pés do Senhor, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. É o Senhor que faz isso, irmãos. O Senhor, inclusive, aqui, que enviou o seu Filho Jesus, a expiação sacrificial na cruz do Calvário, que ela é divina e permanente, fala que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. E isso não é só agora, é para sempre. Para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 17. Para sempre. Ele diz, acrescenta, também de nenhum modo, de nenhuma forma possível, me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. É daqui para a eternidade, para sempre. Já perdoou. Para avançar, nós devemos esquecer as coisas que para trás ficaram. Não é isso que Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Não é assim? Olha só, se você quiser chorar de tristeza, você pode chorar. Mas eu acho que com versos assim, a palavra do Senhor nos faz muito mais chorar de alegria. Tá certo? Porque nós sabemos exatamente quem nos perdoou. Nós sabemos quem justamente apagou os nossos pecados. Nós sabemos. Sabemos. Se Deus esqueceu, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Você leu os textos aqui junto comigo aqui na tela, né? Se Deus esqueceu os nossos pecados, por que é que nós não vamos fazer o mesmo? Deus esqueceu os nossos pecados, nós devemos fazer o mesmo. Caso contrário, a memória desses pecados passados nos atrapalhará para nós prosseguirmos ao alvo que nos está reservado. Foi Deus que fez isso. Percebe? O que mais nós devemos esquecer então para prosseguir ao alvo? Nós devemos esquecer dos nossos, não só dos pecados do passado, agora os nossos fracassos do passado. Devemos esquecer disso, dos fracassos do passado. Isso aqui não é fácil. Não é fácil, eu sei que não é. Esquecer dos nossos fracassos do passado. Mas se nós nos debruçamos constantemente sobre os nossos fracassos e reavivamos a memória desses fracassos, nós descobriremos que a nossa paz ela será minada. A nossa paz será aqui destruída, dilacerada. O nosso progresso aqui será impedido, justamente a nossa utilidade será limitada. Meus irmãos, você não é um super crente, você não é um super homem, qualquer herói desses aí, não é. Nós tivemos fracassos no passado, mas na força do Senhor é que nós prosseguimos. Nós precisamos entender isso. Os nossos fracassos não definem quem Cristo diz que nós somos. Tudo bem? Eu não estou dizendo que vou cometer fracassos deliberadamente porque eu quero fazer isso. Lógico que não. Nós somos fracos, pequenos, miseráveis, pecadores. Mas Cristo é grande, forte, santo, justo, verdadeiro e bom. E nos faz caminhar em conformidade com aquilo que Ele projetou para nós. O que mais nós devemos esquecer para prosseguir ao alvo? Nós devemos aqui esquecer dos nossos, não fracassos agora, mas sucessos do passado. Sucesso? Sim. Nós devemos esquecer dos nossos sucessos do passado. Precisamos. Remoer aqui, irmãos, constantemente as nossas conquistas passadas não garantirá certamente a vitória presente e poderá ainda mais de tudo, de fato, gerar orgulho no coração, trazendo a ideia da autossuficiência, a ilusão da soberba. E aqui está o perigo. Quando a gente relembra das nossas conquistas, olhando para trás, e a gente traz isso como orgulho ao coração,
aí está a soberba, aqui está um problema para nós caminharmos. Devemos deixar isso de lado. Não quero dizer com isso que não devemos dar glórias a Deus aqui pelas bênçãos alcançadas. Lógico que devemos dar glórias a Deus a bênção alcançada. Aquilo ao sucesso, entenda sucesso aqui, não é? Do que Ele preparou para nós pela sua misericórdia e graça. Claro que devemos agradecê-lo, mas isso não pode ser, lembre-se que eu comecei falando do aspecto negativo, isso não pode ser trazido ao aspecto negativo. Eu lembrar disso, olhar para trás do sucesso que eu tive, das conquistas que eu tive, de como eu fiz, como eu deixei de fazer, e isso trazer orgulho ao meu coração. Porque se isso trouxer orgulho ao meu coração, naturalmente isso me fará tropeçar. Aquele milésimo de segundo que eu olho para trás, eu caio. O orgulho precede a ruína. Meus irmãos, muitas pessoas, muitas, não são poucas não, elas vivem uma vida de experiência passada. Sabe aquele negócio? Eu fiz aquilo, aquilo outro. Amém, graças a Deus, Deus usou a sua vida, que bênção. Joia, passou, vamos no hoje agora. Eu mais aquilo, eu mais não sei o quê, na vida passada. Mas que no presente, no tempo presente, não tem olhado para o futuro, tem olhado só para trás. Só das conquistas que você teve atrás. Mas não olha para o futuro, do que o Senhor preparou e reservou, da onde nós iremos chegar. Tem pessoas que vivem somente nessas experiências passadas. Tem uma turma que diz que quem vive de passado é museu, não tem? É um ditado aí, um adágio popular. Meus irmãos, museu espiritual, né? Claro que nós agradecemos a Deus pelas bênçãos alcançadas no passado, claro que sim. Pelas conquistas e etc. Mas nós não podemos ficar só no passado, olhando para o passado, olha aquilo lá. Não, é o agora. O que você está fazendo agora? Você tem olhado para o futuro? Para o alvo, para a linha de chegada? O que no passado te condicionou para que você fosse impulsionado, inclusive, para correr esta corrida? Meus irmãos, olhando somente para trás, a gente trava. A gente fica naquela memória, lembrança boa do passado. Tá bom, mas e eu agora? E o futuro? O que nos está reservado? Nós devemos tomar cuidado para que as conquistas passadas, elas não gerem orgulho pecaminoso em nossos corações. Porque pode acontecer. Quando a gente olha para as conquistas passadas e fala, eu fiz isso, eu sou o cara, sabe aquele negócio? Já entrou um orgulhozinho no coração, já tem um ídolo no coração. Aí já não é mais Cristo, porque se o ídolo está ocupando o coração, onde Cristo está? Nós devemos esquecermos. Nesse sentido, que eu estou dizendo a vocês, esses sucessos do passado. Que mais? Nós devemos esquecer, mais uma coisa, as nossas experiências infelizes do passado. A gente precisa esquecer isso. As experiências infelizes. Como? Bom, nós perdemos algum bem? Sim, esqueça. Esqueça. Sabe por quê? Você relembrar disso, e isso até amargurar o teu coração aqui, não vai trazer esse bem de volta. Ou vai? Alguém te decepcionou no passado? Pode acontecer. Sim ou não? Pode. O que você faz? Esquece. Você tem que esquecer. Continuar revivendo a memória dessa experiência má do passado, daquele que te decepcionou talvez, causará ressentimento e dor. Isso causará muito mais danos a nós do que qualquer outra coisa. Sim ou não? Nós precisamos esquecer. Que mais? Nós devemos esquecer os pecados e agora falhas dos outros, não só os nossos, mas dos outros, para que a gente avance e prossiga para o alvo. Esquecer os pecados dos outros? Sim, isso precisa ser dito. Precisa ser dito. Pois nós nos lembramos aqui muito facilmente das deficiências dos outros. Não é? A gente é craque em fazer isso, não é? A gente gosta de apontar, não é? A gente gosta de trabalhar com uma pá, não é assim? A gente cava e joga. Com uma enxada ninguém gosta de trabalhar. Você bate a enxada no solo e traz para si. Não quer trabalhar com a enxada. Com a pá a gente quer. Nós somos especialistas em apontar o erro dos outros. Somos especialistas. Mas e nós? Nós precisamos esquecer a falha dos outros, irmãos. Precisamos. Precisa ser dito. A gente lembra facilmente a deficiência das pessoas. Se nós fomos aqui injustiçados, de repente, né?
vamos colocar assim, nós devemos fazer o que se não perdoar e esquecer? Não estamos fazendo exatamente o que Cristo fez conosco? Ora, não diga que você não pode fazer isso, pois a palavra de Deus nos orienta a isso. Você é servo do Senhor? Faça isso. A palavra de Deus orienta a isso. Ora, para esquecer, irmãos, as coisas, nós devemos reverter o processo de lembrar. É o antônimo, é o contrário de lembrar, não é? Esquecer é o contrário de lembrar. Nós devemos fazer isso. Para lembrar é preciso fazer o quê? Quando você lembra? Você revive aquela imagem, não revive? Vem a memória e parece que está na frente, assim, não é? Você revive aquela memória. Aquela imagem vem à mente. O filme passa à mente. Inverta o processo, irmãos. Em nome de Jesus. Inverta o processo. Sabe o que você precisa fazer? Se recusar a viver esta imagem. Esqueça que perdoe no sentido de não te ferir mais. Eu não estou falando para você ter amnésia. Nós não temos amnésia espiritual. Nós lembramos das coisas, mas nós precisamos, quando lembrarmos da coisa, esquecermos no sentido de isso não nos ferir mais, porque nós perdoamos. Irmãos, irmãs, entenda que o passado só pode verdadeiramente ficar para trás, só pode ficar para trás após ser confrontado. O passado só pode ficar para trás após ser curado, após ser redimido. Por quê? Pela graça de Jesus. Não é outra coisa. O passado só pode ficar para trás por isso. Então nós devemos esquecer. Segundo lugar. Tá bom. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tá bom. Em que então eu devo avançar? Em que eu devo prosseguir ao alvo? Como é que eu devo prosseguir? Em que? O verso 12... no texto base que nós lemos aí, Paulo escolheu uma palavra grega, diferente daquela traduzida no verso 11. Nós não lemos o verso 11, mas se você ler o finalzinho do verso 11, você vai ver uma palavra no português muito parecida com a do verso 12. Mas no grego a palavra tem distinção. O contexto é distinto. Percebe? Paulo escolheu no verso 12 aqui, uma palavra que indica que ele não se apoderou ou conquistou tudo o que ele procurava ser. Paulo está dizendo isso. O termo grego traduzido aqui como perfeito, aí na verdade, perfeição, né, o que está escrito aí no verso 12 aqui, significa maduro, completo, acabado, e não que ele está buscando alguma coisa pela força do próprio braço. É maduro, de ser completo, de acabar, a linha de chegada está lá. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo não está falando de uma justiça ou perfeição moral. Ele não está falando disso aqui. Tá certo? Mas ele está falando aqui de alcançar um estado de perfeição no sentido de ser um cristão maduro na fé, de ser um cristão completo na fé em Cristo Jesus. Ele está correndo uma carreira para chegar lá e naquela chegada ele será um cristão maduro na fé, estatura de varão perfeito. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de correr com as próprias pernas, próprias obras ou qualquer outra coisa nesse sentido. A forma verbal aqui, inclusive, do resto do texto, ele fala assim, eu prossigo. Não é assim que ele fala? O prosseguir aqui indica que Paulo, irmãos, nessa analogia da corrida, não é? De um atleta, e aqui, claro, um cristão, ele persegue com toda a velocidade que ele pode ter e com toda a intencionalidade que ele pode ter, continuamente o objetivo que está proposto diante dele. Ele já se esquece das coisas que ficaram para trás. Agora ele está avançando. Percebe? Ele está dizendo exatamente isso. O apóstolo Paulo fala então algumas coisas pelo que ele perseguia, pelo que ele prosseguia dessa forma para o alvo. Como é que ele fazia isso? Prosseguindo rumo à perfeição. Primeira parte do verso diz isso aí, da perfeição, que significa exatamente isso, como eu disse, espiritualmente maduro. Não é uma pessoa sem pecado, uma pessoa sem defeito. Não, ele está falando de nós sermos maduros. Hoje nós temos que ser mais maduros do que no culto de domingo anterior. No domingo que vem nós temos que ser mais maduros do que hoje na fé. A não ser que a gente não pratique essa corrida. A não ser que a gente não esteja correndo essa proposta que o próprio Cristo estabeleceu para nós. Aí realmente aí não vai dar certo. Paulo está falando isso. A primeira parte do verso diz isso aqui. Aqui, irmãos, está implícita a necessidade de crescimento. Você quer ver? Hebreus capítulo 6, verso 1, mostra essa necessidade da progressão, do crescimento. Mostra exatamente isso. Olha o que ele fala. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito.
deixa-se levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. É para frente, não é para trás. É o que ele está dizendo. É uma caminhada, irmãos. É uma corrida intensa, inclusive. Era um jogo olímpico, tá certo? Talvez fisicamente nós passaríamos mal, mas espiritualmente eu tenho que estar sadio. Eu preciso estar sadio. Nós precisamos crescer, irmãos. E para crescer, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Não pense que você vai crescer sem se alimentar da palavra de Deus. Não pense que você é autossuficiente. Para nós crescermos, nós devemos fazer o quê? Orar regularmente. Não pense que numa vida fora de oração, você vai avançar em alguma coisa. Não vai. É exercício devocional isso. Não pense aqui, irmãos, que você suficientemente em si próprio pode transpor barreiras, porque não pode. Meus irmãos, para nós crescermos, o trabalho suficiente na vinha do Senhor, na obra do Senhor, que está nas nossas mãos, nós devemos aplicá-lo da melhor forma possível, porque é para o Senhor. Nós não estamos num trabalho passando o tempo, queimando hora, sentado, vendo o tempo passar. Todo o tempo aqui, irmãos, que nós temos na obra do Senhor, ele é ótimo, ele é bom e ele é precioso para nós avançarmos. Nós precisamos, tudo que vier às nossas mãos, aplicar da melhor forma possível. Devemos prosseguir, irmãos, visando nos apegar ao propósito pela qual Deus, em Cristo Jesus, nos deu. Segunda parte do verso nos diz aí, Filipenses capítulo 3, verso 12, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Espera aí, eu prossigo, mas eu já fui conquistado por Cristo. Percebe? Irmãos, o propósito geral de Deus em Cristo Jesus para nós é indicado, e vocês o conhecem, eu quero usar um texto auxiliar aqui, Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Esse é o propósito de Deus para nós. Você quer ver o propósito de Deus para nós? Olha aí, acompanha comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é só falar que ama, não é só falar que ama. Tem uma série de nuances aí. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus já estabeleceu o propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também fez o quê? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Não é o primogênito que ele foi criado, é o primogênito de primazia. Toda honra, glória e adoração primeiro para ele. Percebe? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aí aqui é interessantíssimo. E a estes que ele predestinou, ele também chamou. E aos que ele chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Prosseguir para o alvo, irmão, significa ter foco nesse propósito divino. Eu sei que Cristo me chamou, eu sei que Cristo me elegeu, eu sei que Cristo me colocou para trilhar nos caminhos de vida eterna. Fico sentado, deitado na rede, tomando suco de laranja? É assim? É foco, irmãos, nesse sentido divino. Em vez de desviarmos, cada um de nós, nas distrações do tempo presente, nas preocupações mundanas. Não estou dizendo que não devemos ter preocupações, mas todas elas devem ser lançadas no Senhor. Ter um alvo aqui, irmãos, quando você tem um alvo estabelecido, nos impulsiona a seguir em frente com determinação, independente das circunstâncias. Independente. Ter um alvo aqui nos impulsiona a seguir em frente com determinação, buscando crescer espiritualmente e não regredir espiritualmente. Ter um alvo aqui, irmãos, nos impulsiona a seguir em frente com determinação para nós vivermos em conformidade com os princípios estabelecidos pelo Senhor e na sua palavra. Não os princípios que eu estabeleço, mas os princípios que a palavra do Senhor estabelece. Olhar para o alvo, à frente, irmãos, requer uma visão clara, uma visão constante do que Deus tem para nós no futuro. Eu sei exatamente o que Deus reservou para mim no futuro. É uma vida de glória eterna, de alegria eterna, onde não haverá choro, dor, pranto, morte, luto nenhum. Por que é que eu vou desfocar disso? Isso implica em confiar na orientação do Espírito Santo de Deus.
E obedecer às Escrituras, inclusive, enquanto nós avançamos na jornada espiritual. Hoje é mais uma milhazinha que nós estamos caminhando. Depois é mais uma, e uma, e uma, até o dia final. Até o dia que Ele já está lá esperando com a coroa, te aguardando para te coroar quando nós chegarmos na glória celeste. É o fim da jornada, não é? Nós devemos prosseguir, irmãos. Ainda prosseguindo para o alvo, né? Devemos prosseguir aqui, abandonando o comodismo, abandonando a inércia, abandonando a letargia. No verso 13, leia aí comigo. No verso 13, o apóstolo Paulo fala assim: não julgo havê-lo alcançado. Olha lá, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, eu não estou aqui parado na inércia. Eu não estou aqui na letargia. Eu não estou acomodado. Eu não julgo ter alcançado. As coisas do passado fizeram com que eu alcançasse? Não, eu não julgo ter alcançado. Quem conhece, irmãos, aqui a obra missionária de Paulo, sabe que ele foi um missionário, e aí entenda, bem sucedido. Sim ou não? Pela ação do próprio Deus. Nós sabemos. Ele poderia ter dito aqui: já alcancei meu objetivo, já está muito bom, já fiz o que devia ter feito. Poderia ou não poderia? Ele já tinha, quando escreveu isso, quase que evangelizado o mundo inteiro antigo. Ele poderia ter falado: já cumpri com o meu objetivo, fiz a minha parte. Podia. Mas ele fala ao contrário: não julgo havê-lo alcançado. Ele fala exatamente isso aqui. Ele está disposto a conseguir mais e mais, não para ele mesmo, mas no reino de Cristo, caminhando na jornada, avançando, irmãos, para o alvo. É isso que ele está dizendo. Essa confissão de Paulo aqui nos abre a mente um leque de ideias, de entusiasmo para nós continuarmos e nos dedicarmos ainda mais no reino de Deus. Eu não alcancei, agora eu estou aqui numa igreja bíblica, estou sentado, já cantei hoje, já preguei hoje, já orei hoje, está muito bem, já fiz o meu protocolo. É isso? Essa confissão aqui nos dá entusiasmo ao coração, para nós seguirmos. Nós devemos prosseguirmos anunciando o Evangelho de Cristo às almas. É assim que a gente prossegue nessa caminhada aí. Esta, certamente deveria ser a nossa atitude enquanto nós caminhamos aqui nessa vida. Se eu perguntasse a vocês aqui hoje, e não precisa me responder, eu não quero que vocês me respondam. Se eu perguntasse a vocês aqui hoje, faça uma introspecção. Nesta semana, para quantas pessoas você falou do amor de Cristo? Da justiça de Cristo? Nessa semana. A semana está muito apertado, né, pastor? Bom, no mês. No ano, vai. Responda para você mesmo, eu não preciso saber a resposta. É você e Deus. Deveria ser algo primaz na nossa vida, irmãos. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós corremos essa caminhada, esse atletismo espiritual, você queira se chamar, à medida que nós nos apressamos para o tempo da vinda do Senhor, que significará para nós glória, alegria e para muitos outros tristeza, né, para os perdidos, nesse sentido. Enquanto isso acontece, nós deveríamos fazer o quê, se não estarmos anunciando Cristo às almas? Sim ou não? Às vezes as pessoas pensam, até falam assim: que maluco, meia-noite está falando com alguém. Tem gente, já ouvi isso aí, daqui mesmo. Meia-noite, 1h da manhã, vocês sabem o que está sendo feito? À medida que nós nos apressamos, irmãos, para o tempo da vinda do Senhor, nós deveríamos, sem sombra de dúvida, falar do amor de Cristo, da justiça dele, do Evangelho de Cristo Jesus. Avançar ao alvo é também uma necessidade urgente de evangelizar. Ou não? Você sabia que tem uma métrica que 7% das igrejas no mundo, 7% da igreja evangeliza? O resto não. Missão principal da igreja. 7% da igreja. Devia ser algo primaz. Nós estamos numa corrida. Estamos prosseguindo para um alvo. Sim ou não? Terceiro e último. Por que então eu devo esquecer e prosseguir ao alvo? Por que isso deve ser um exercício contínuo na minha vida? Não é só hoje no culto de domingo. Por que isso deve ser um exercício contínuo na minha vida? Rapidamente aqui. Primeiro, porque nós somos cidadãos dos céus.
Tudo bem? Nossa morada é com o Senhor. Os nossos nomes estão escritos no livro do Altíssimo. Lucas capítulo 10, verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, não porque você expulsa demônios, não de repente porque você faz um milagrão, não porque isso aqui, não. E sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nós devemos esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar ao alvo, porque o nosso nome está arrolado nos céus. O nosso nome está arrolado no livro da vida. É por isso. Nós devemos aqui esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo, num exercício contínuo na vida, porque o Senhor está vindo. Ele voltará e nos levará para casa. Vocês sabem o que é isso? Ele nos levará para casa. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 3 e 4. 1 de João, capítulo 1, verso 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa, porque você sabe que o Senhor vai buscar e vai te levar para o lar eterno, irmãos. Isso aqui é um incentivo precioso para nós ou não? Queria um incentivo? Está aí um incentivo. Ai, mas o ventilador, a cadeira, o fulano, o beltrano. Você quer um incentivo? Está aí um incentivo. O próprio Jesus nos prometeu isso. João capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e ele já foi, e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por que é que a gente tem que esquecer as coisas do passado e prosseguir para o alvo? Porque já tem uma morada preparada para nós. Ele vai voltar, vai nos buscar e vai nos levar para junto dele. Onde ele está, estejamos nós também. Porque nós teremos, irmãos, devemos esquecer as coisas do passado e prosseguir para o alvo como exercício diário. Porque nós teremos os nossos corpos, hoje pecaminosos, transformados. Porque nós seremos recompensados. Porque a morte e o inferno não poderá deter o poder de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, irmãos, é em Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 21. Capítulo 3 mesmo, verso 21. A qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem, e até de subordinar assim todas as coisas. Olhe na tela aqui agora, olhe na parede, 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 a 58. Eu estou dando Bíblia para vocês, leia aqui na tela. 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 a 58. Num momento, olha lá o que está escrito, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não estaremos como estamos hoje aqui, seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Então nós vamos chegar no alvo lá. Então nós vamos passar a fita de chegada. Olha o que a palavra está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. E aqui é um brado que você vai dar naquele dia. Sabe aquele dia? Quando você cruzar a linha de chegada, olha o que você vai falar. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo dá orientação, irmãos, não desfaleça, esqueça as coisas do passado e sigam para frente. Ele fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão.
Portanto, meu irmão e minha irmã, reafirme essas verdades hoje aqui pregadas, faladas ao seu coração. Reafirme. Certamente aqui, muitos de nós aqui levamos aos olhos razões para chorar. Sim ou não? Muitos de nós levamos aos olhos razões para chorar. Tem um hino, uma banda que eu gosto muito fala isso. Marcas de um tempo que não pôde apagar, lembranças de um tempo que se foi. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Mas aprenda, irmãos, Paulo aqui não podia apagar o passado da sua memória, e nenhum de nós pode. Mas Paulo recusou-se a deixar que esse passado impedisse de ele avançar em direção ao que foi traçado pelo Senhor. Aprenda isso. Não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló. Você lembra a mulher de Ló? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que eu quero dizer? Ela olhou para trás porque desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor falou que não era para olhar para trás. E ela olhou para trás, desobedeceu a ordem do Senhor. Mas sabe o que você tem que fazer? Siga em frente, irmãos, olhando somente para Jesus, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. A ordem já foi dada, nós devemos avançar no Senhor e pelo Senhor, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Entenda, irmãos, nós ainda não somos quem nós devemos ser, mas pelas mãos de Jesus, nós não somos quem fomos no passado. Nós já mudamos, o Senhor tem nos cadenciado, tem nos santificado, tem nos feito prosseguir. Por isso, meus irmãos, aqui, olhe firmemente para o nosso Senhor, Salvador e Mestre, aquele que era, o que é, o que há de vir, em glória, para nos buscar, para nos glorificar, para nos coroar, para nos fazer estabelecer com Ele perpetuamente e eternamente no fim dessa jornada. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver isso, deixar as coisas que não valem a pena de lado, deixar de lado as coisas que não valem a pena e prosseguir para o alvo que nos está reservado. Meus irmãos, que Deus ajude o nosso coração, que Deus ajude a nossa mente, que Deus ajude o nosso caminhar a prosseguirmos a linha de chegada. E com a graça de Deus, meus irmãos, nós chegaremos, porque o Senhor nos preserva e continuará nos preservando. Só resta ao nosso coração glorificar o Senhor e louvar. Só resta ao nosso coração bendizer o santo nome de Deus. Nós não podemos fazer outra coisa senão isso. Bendizer o santo nome do Senhor, embora na caminhada é árdua, embora na corrida ela seja intensa, ainda assim o Senhor nos sustentará e nos dará a água para refrigerar o nosso organismo nessa corrida, que é a palavra, para nós chegarmos à linha de chegada. O Senhor fará isso. Só crê nisso. Fortaleça o seu coração nessa palavra, fortifique o seu coração naquilo que o Senhor está falando de ti. Que o Senhor seja glorificado.